Tem paciente que pergunta, fala, nossa, e se eu transplantar células pancreáticas? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, muito difícil, né? Muito difícil. A gente tem volta e meia aparecendo na mídia aí, né? Uhum. Algum caso que tá sendo mais. Que foi efetivo. Teve aquela mina da China lá, né? Aquela moça da China. Mas atualmente, com a tecnologia que a gente não tem uma boa resposta, tá? Tem pacientes que fazem transplante duplo, mas geralmente quando tá muito complicado, já tem problema renal associado, então ele já faz um transplante duplo, né? Junto. E é difícil, tá? Porque assim, os resultados não são muito significativos, não, tá? E o tratamento que você tem que fazer É, para pacientes transplantados, os medicamentos também dão muitos efeitos colaterais, né? Por isso exatamente. que não é tão simples assim, né? Exatamente. Porque às vezes é assim, lógico, né? É como eu brinco como se fosse na bariátrica, né? Você prefere ficar acima do peso e não tomando nada, que consequentemente mais pra frente vai tomar, ou ficar no peso ou abaixo do peso, só que tomando um monte de coisa, né? Você vai ter que repor um monte de coisa. Então você vai ter que tomar imunossupressores e outras coisas que acaba que, né, às vezes até vai ser mais complicado. Então, hoje é mais indicado para aqueles pacientes de diabetes de hiperláveis, que são assim, que têm muita dificuldade de controlar, né? Então, como último caso. É, essa evolução no tratamento eu acho muito interessante, porque imagina um bebezinho que desenvolve diabetes tipo 1, né? Imagina a mãe desesperada fazendo pontinhas de dedo o tempo todo e controlando, né? É muito difícil, né? É, eu já não fui pro ramo da pediatria por causa disso, porque eu sou uma manteiga derretida, né? Mas é muito complicado, né? Porque assim, o bebezinho não tem nem como você fazer a ponta de dedo, né? Você faz no calcanhar, geralmente, né? Então é muito sofrido. Eu já vi muito paciente, muito bebezinho assim, e realmente com o Libre que ainda não é muito bem indicado, né? Mas com a bomba de insulina facilitou muito, porque eles usam microdoses, né? Então, assim, é uma dose muito pequenininha ali de insulina para poder corrigir. E às vezes você vai aumentar um pouquinho já causa hipoglicemia e é uma idade muito complicada, né? Porque é uma idade de desenvolvimento, né? Neurocognitivo e tudo mais. Então, assim, tem que estar o mais certinho possível. Isso em qualquer fase, né? Mas principalmente na parte do período da infância e da adolescência, que justamente é a maior incidência aí do DM1, né? Uhum. Tem- O que você tem a dizer às pessoas que têm diabetes tipo 1 em relação à parte emocional? Porque você teve essa experiência, né? Então, conta um pouco sobre isso. assim, o que eu costumo dizer é quando você faz o diagnóstico, você se sente a única pessoa do mundo que tem, né? E é aquilo, é estarrecedor, né? Esses dias aí eu tive 5 diagnósticos de gelada, tá? Que são diabetes tipo 1, só como se fosse um tipo 1, só que do adulto. Então imagina, é puxar, né, o tapete, isso pra mãe, pra criança, né? Não desiste, não desiste, tá? Enfrenta um leão por dia, né? Enfrenta um leão por dia porque é uma doença que, graças a Deus, aí cada dia lançam coisas novas, tecnologias e a perspectiva aí para o futuro é muito maior, vai ter uma comodidade de tratamento muito melhor. E se engaje mais, vai atrás, SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, tem aqui na Baixada o pessoal do Docinhos da Baixada, tem um monte de comunidade, YouTube, Instagram, né? A doutora Cris aqui, volta e meia, tá trazendo coisa legal pra caramba. Então, não desanima não, tá? É difícil no começo. Eu vou contar minha história, né? A minha história foi assim: eu tava com 9 anos de idade e eu comecei a ficar doente, como se fosse uma gripe, né? Aí meu pai, vendo que eu tava doente, falou assim: olha, tá meio malzinho aí, mas vamos viajar. Daí na volta da viagem a gente leva ele no médico se ele não melhorar. Tá bom. Aí deu umas 2 semanas, a gente foi viajar, foi pra Goiás, Marzagão, uma cidadezinha pequena, perto de Caldas Novas ali. Tinha 15 mil habitantes na época. E aí, nessa viagem, durante essas 2, 3 semanas aí antes da viagem, eu emagreci 15 quilos. Imagina isso com 9 anos de idade, né? Muita coisa. E aí, nessa viagem, o primeiro dia que eu passei lá, eu já não dormi bem à noite. E eu fui assim umas 11 vezes no banheiro, nunca vou esquecer. E aí eu comecei a ter uma respiração que é muito comum também, tá? Que chama-se respiração de Kussmaul.
né? É uma respiração, é um ofegante tentando buscar ar, né? E aí eu comecei a ficar muito mal. Nisso, acharam lá no postinho que era uma crise de bronquite, me deram um corticoide. E aí complicou, né? Porque corticoide sobe mais o açúcar. E aí nisso eu fui pro. Meu pai falou assim: vamos levar ele pra Goiânia e vamos ver o que, que a gente consegue. No meio do caminho eu entrei em coma no carro. Meu Deus. E aí deu tempo só de chegar em Caldas Novas. Aí eu cheguei em Caldas Novas, o pediatra que tava de plantão falou assim: ó, só pelo hálito cetônico, esse hálito cetônico, lembra que eu falei pra vocês do história da queima da gordura e do músculo? Então, quando você produz energia através do músculo e da gordura, você libera essa cetona, que tem o hálito de cetona mesmo, de acetona de dedo de unha. E aí, quando eu cheguei, tava com esse cheiro, né? Então a glicemia ela não tava nem tão alta, Cris. O problema foi que tava com muita acetona. Aí eu entrei, fiquei 2 dias na UTI lá em coma, consegui voltar, fiquei 2 meses no hospital e depois eu saí. Mas é muito difícil, gente, porque daí o que que acontece? A gente fica com medo de hipo, fica com medo de hiper, né? Mães de plantão aí, pais de plantão, sabe muito bem como é dormir uma noite que vocês, quer dizer, nem lembram provavelmente, né? Porque a gente fica tão nervoso, tão preocupado, né? Com hipoglicemia noturna, que é muito grave, né? Então, assim, 1 leão por dia, tá? Busca ajuda, tenha um profissional que seja parceiraço nesse sentido, que continue acompanhando. Faça amizade em comunidade, segue o pessoal no Insta. Tem um monte de gente famosa aí com DM1, Paula Toller, o José Neto lá, né? Então, assim, tem muita gente para seguir legal, tá? Que sempre tá instruindo a gente e dando. Também estão lançando juntamente aí novidades. Então, não desiste, muito pelo contrário. Mete bronca, olha lá, eu tô com 29 anos, sou médico, graças a Deus eu tenho uma família grande, tenho 3 meninos, então assim, tem futuro sim, tá? Não acabou aí não, muito pelo contrário. Muitas vezes as coisas eu costumo dizer que acontecem por um motivo, né? Então, nada é por acaso, né? Mas se a gente tem que passar por aquilo, a gente vai passar e vai passar muito bem, né? E você está aqui para dar esse ensinamento para gente, né? É muito importante sobre você conhecer a doença, você ajudar as pessoas e levar esse conhecimento, mostrando que você pode vencer essas dificuldades. Isso é muito importante. Eu te Obrigado. agradeço muito por isso. Imagina, eu que agradeço, pô. Imagina. E é isso, né? Então, assim, eu desejo que todo diabético tipo 1, assim, tenha força, tá? Não desanima, independente do perrengue que você tá passando, entendeu? Tem jeito, a gente consegue voltar. E muitas vezes a gente se. Assim, o que eu acho muito difícil da gente é que a gente tem que amadurecer muito rápido. E muitas vezes, quando é na infância, a gente passa por etapas importantes na vida e a gente acaba criando algumas resistências, né? Psicológicas. Então é legal, tá? Passa com um psicólogo, porque às vezes isso daí a gente acaba passando etapas de amadurecimento, né? Por quê? Porque a gente tem muita responsabilidade, né? A gente tá lidando com a nossa vida, né? Então a gente depende da gente para sobreviver, né? Então é interessante ter sempre um acompanhamento psicológico e não se cobra tanto, entendeu? Vai ter dia que você vai fazer tudo lindo, tudo bonito, maravilhoso, só que a glicemia vai ficar ruim, tá? Não é culpa sua. Lógico, você enfiar o pé na jaca, comer 5 pedaços de pizza vai ser sua. Mas se não comer nada, estiver tudo certinho, é o que eu falei. Qualquer coisa descontrola, né? Estresse, preocupação, gripe, infecção, né? Então aí, por isso, a gente também tem que ter a maturidade para ter a noção de que não tá legal. Por isso o controle é tão importante, entendeu? Porque, pô, você viu que não tá legal a glicemia? Pô, vamos corrigir, vamos ver o que a gente pode fazer. Falar com o médico, o que eu sei já fazer, o que o médico me instruiu quando tiver isso, né? Então a gente tem aí, graças a Deus, muito conhecimento nesse sentido, né? Então, assim, e a gente que tem a doença, né? A gente tá convivendo com isso 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Então a gente acaba tendo uma noção melhor. Que nem eu falei, a gente vai conhecendo melhor o nosso corpo nesse quesito, né? E é isso. É E o isso. que você tem a dizer para os pacientes em relação a esses suplementos para diabéticos? No que pode ajudar? Tipo, pra Tipo, academia. não, suplemento para manter a glicose estável, para não fazer Ah, hipoglicemia. então, é que na verdade assim, o que que eu acho, tá? Uhum. Primeiro, se a gente tá fazendo um controle muito corretinho, fazendo uma aplicação correta de insulina com uma dose certinha, é muito difícil fazer hipo, muito difícil. Porque lembra que eu falei, a basal que teoricamente vai estar agindo, ela é para se manter. Qual que é o problema disso tudo?
nem tudo são flores. Geralmente a basal pode ter uns picos ali no meio que você não fez nada e pode ter uma hipo mesmo assim. Então, esses suplementos nesse sentido eu acho são muito importantes, principalmente para paciente que tem uma vida assim, laboral muito ativa. Então, por exemplo, o cara não consegue sentar para comer um negócio. Então, no pré-trabalho lá, vai lá, toma um para conseguir manter esses suplementos, né? Eles têm uma liberação de carbo um pouco mais lenta. Tá? Então não é um carbo que você vai comer e puf, vai virar açúcar no sangue. Ele vai virar, mas ele demora mais tempo. Então, por demorar mais tempo, a probabilidade de, se você tiver um efeito um pouquinho maior apiculado aí da insulina, de abaixar o açúcar e deixar em hipo, vai ser mais difícil porque esse carbo ainda vai estar agindo, né? Então, nesse quesito de paciente que faz prova muito longa, triatlon, ultramaratona, ou paciente mesmo que tem uma rotina de trabalho muito puxada, que não consegue parar para comer, o que for, eu acho interessantíssimo. Interessantíssimo. E no paciente de tipo 2, a gente sabe que esses suplementos ajudam até a perder um pouco de peso. No tipo 1, faz essa diferença ou não faz tanta diferença na perda de peso? Depende do suplemento, depende da quantidade de carbo que tem, né? Na verdade, como o tipo 1, ele é, na teoria, tá? Ele é mais comedido nessa história de quanto carbo ingere e tudo mais, acaba não sendo tanto, porque ele acaba colocando no cálculo de quantidade de carbo de liberação, contando no cálculozinho, né? Então, assim, não é porque ele tava comendo, sei lá, 5 médias de manhã, aí agora tá tomando isso que vai emagrecer, entendeu? Então, na verdade, é mais quando o paciente não tem um controle muito grande da boca ali e acaba diminuindo muito a quantidade de carbo para tomar esse suplemento, né? Então, seria num processo mesmo de diminuição de ingesta calórica. Aí agora tem essa inteligência artificial também no celular, que você coloca lá a contagem de carboidratos, que ajuda muitos pacientes também. Tem uns aplicativos que você tira a foto do prato e ele faz a contagem de carbo. Eu fiquei assim, pá. Eu não confio muito ainda não, né? Mas assim, já tem. Eu falo, caramba, né? Então, assim, é aquilo que eu tava falando futuramente, né? Assim, a expectativa que a gente tem é muito promissora aí, né? Graças a Deus, isso daí tende a melhorar cada dia mais. Ainda bem, né? Nossa, nem fala. Agora a gente podia ir para as perguntas, né? Joia! Colocar as perguntas. Claro, vamos Enquanto lá. ele coloca, né? Uhum. Então é muito interessante a gente ver essa vivência, né? Eu sou da época também que eu vi o pessoal aplicando insulina NPH, bovina, suína. Então. E essa evolução para hoje, nossa, é uma coisa fabulosa. Eu aprendi a tomar café sem açúcar porque não tinha adoçante em qualquer lugar, né? Olha lá. Ó, Mr. Elcio, nosso querido Mr. colega. Elcio. Tá parabenizando. Então, esse daí, na verdade... Vamos ler para o pessoal saber o que é. Existe a possibilidade de transplante de células produtoras de insulina em pacientes com diabetes tipo 1, aquilo que você já respondeu, na verdade, a gente já respondeu, né, o senhor? Mas é aquilo, né? É muito complicado, né? Porque, assim, ainda existe algumas barreiras aí, né? Imunossupressoras, ainda tem que ser mais estudado, tá? Tem que ser mais estudado. Ana Cristina está perguntando. Alguns médicos dizem no Instagram, aquilo que eu falei naquela hora, que é possível ter remissão do diabetes. Você concorda com essa afirmação? Ana, vou responder da seguinte forma. Sim e não. Na verdade, assim, diabetes, que nem eu falei, são vários tipos de doenças, né? O diabetes ele é classificado em vários tipos, né? Então depende muito do diabetes, tá? Então, por exemplo, se for um diabetes de início lá, que era por conta de excesso de carboidrato, paciente muito sedentário, bem comecinho, acredito que se mudar muito o estilo de vida, tá? Você consegue uma resposta boa, tá? Mas assim, não é generalizado que eles colocam lá, tá? Então toma sempre muito cuidado com isso. Promessas assim, milagrosas não tem, tá? Infelizmente, se tivesse eu já tava curado, né? Ana Cristina perguntou novamente, alguns smartwatch são utilizados para medição da glicemia. Essa medição é eficaz? Então, Ana, na verdade, assim, a Anvisa ainda não liberou nenhum smartwatch, tá? E eu tenho até uma história aqui de um paciente que fez 3 cetoacidoses de parar no hospital por conta do bendito smartwatch, tá? Então ele comprou de fora, né? Mandou trazer pra cá. E aí ele acreditou piamente no negócio. Só que ele fez um erro que a gente geralmente faz também, tá? Com os monitores Libre, essas assim. Se você tá suspeitando que não tá lendo direito,
sua base sempre vai ser o quê? A pontinha de dedo, tá? E aí sempre confirma na pontinha de dedo, tá? E respondendo essa pergunta, então assim, não acho que tenha um monitor assim. Tem uns que parece que vão vir, tá? Se eu não me engano, a Apple tá com uma patente aí de um leitor mais fidedigno, só que ainda não saiu nada concreto, tá? Qual a melhor forma de monitoramento? Então, assim, ao meu ver, tá? A forma melhor é a ponta do dedo. A mais prática é o de monitorização contínua, tá? Percy que está perguntando. Tem uma pergunta. O glifage aumenta a sensibilidade à insulina e aumenta a captação de glicose pelo músculo. Porém, se uma pessoa não mantém uma boa dieta, quais são os colaterais a longo prazo? Os efeitos colaterais do glifage, na verdade é assim. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Isso para tipo 2, né? Na verdade, assim, o problema é que. Lembra que eu falei, Persic, que o problema do tipo 2 é que você vai forçando muito o pâncreas e ele vai cansando com o passar do tempo, né? Então, na verdade, se você não manter uma boa dieta, você vai estar requerindo mais do pâncreas. Então você vai estar forçando cada vez mais. Então, por mais que você esteja ajudando o cara, se você continuar naquela dieta, o cara vai continuar tendo que trabalhar mais. E isso daí acaba dando na mesma, entendeu? Por isso que, às vezes, o paciente começa, em pouco período de tempo, já está tomando 3, 4 classes de medicação, não está só com glifage mais, tá? E uma correção também, que é interessante, o glifage, que é a metformina, né? Ele inibe a neoglicogênese hepática, tá? Então, assim, durante a noite a gente tem uma liberação do fígado de açúcar, tá? Isso é normal, só que quem tem diabetes tipo 2 tem uma liberação excessiva disso daí. E o efeito primordial dele, na verdade, é até isso daí, tá? Ele diminui essa liberação para quando o paciente acorda ter uma glicemia mais controlada, tá? Espero ter respondido aí, cara. Ei, minha querida mãezinha, Olha tá só, agradecendo, né? que E legal. ah, em relação à questão do glifage, estava falando, né? Essa neoglicogênese vai depender do paciente ter esteatose maior ou menor, vai depender da esteatose hepática ou não, da gordura do fígado. Então, sim, tá? Sim. Na verdade, eu vejo isso muito na prática, tá? Muitas vezes, o que eu tenho pego ultimamente são pacientes que, eu vou voltar um pouquinho na parte de diagnóstico, tá? Vou um pouco para a parte mais específica, né? Que é o quê? A glicemia de jejum normal, né? O açúcar, pontinha de dedo, de manhã quando a gente acorda, tem que ficar até 99, tá? Isso é o normal. Para ser diabetes, tem que ter 2 dessas medidas de sangue, tá? Com mais de 125, tá? Então, de 99 até 125, fica aquele limbo. Ah, é pré-diabetes? É risco para diabetes? E aí, com isso, a gente pede um outro exame, que chama hemoglobina glicada, que é o terror de todo diabético. Que nada mais é do que a média de variação do açúcar de 3 meses até o dia que faz. Então é como se eu estivesse lá com o aparelhinho medindo 200 vezes no dia por 3 meses e fizesse uma média dessa variação. Então se essa glicada vem normal, né? Então assim, não tem nenhum pré-diabetes, não tem risco de diabetes, tá normal. Mas o açúcar em jejum tá alto, muito provavelmente é por conta daquela neoglicogênese hepática lá que a doutora Cris falou, né? Então sim, eu acredito que tem, tá? Tem muito a ver, tem muito a ver. Em relação a essa monitorização que aparece também na internet, é interessante falar, que começaram a vender para os pacientes um aparelho que seria da Siemens, que não existe, que não fura o dedo. É interessante falar, porque as pessoas estão caindo muito nesse golpe, né? Daquele aparelhinho, então, né? na verdade, assim, hoje eles estão. O problema que a gente está tendo é golpe em tudo quanto é que a gente. Então, assim, desde cura do diabetes até aparelhos que não medem, tá? E o problema é que se você não tiver, assim, o seu médico lá como um cara que você confia bem, você vai cair no conto vigário e vai se lascar. Eu contei a história aí do cara, né, que fez lá, comprou o relógio e tal, o smartwatch lindo, tá? Eu quase peguei pra mim. Eu falei assim, já que não funciona, deixa eu usar como relógio, né? Mas, olha, sinceramente, eles não têm mais pudor nenhum, eles não estão nem aí, entendeu? Então, assim, se você se lascar, o problema é seu, ganhe dinheiro de você, né? Então, muito cuidado, tá? Isso eu falo como amigo, como paciente, não só como médico, tá? A gente precisa hoje se munir com sabedoria, né? Com a verdade.
tá? E mesmo tendo a verdade em mãos, eles conseguem deturbar através de partes verdadeiras. Então, por exemplo, eles pegam uma informação e conseguem mexer ela para ser favorável para venda de produto, essas coisas. Então tem que saber muito, tem que sempre estar buscando informação, porque vai fazer sempre toda a diferença pra gente, né? A Paula tá dando parabéns, Olha lá, né? minha digníssima. Obrigado, meu amor. E é isso, né? Então é isso. Legal. Alguma coisa mais que você queria falar para as pessoas? Não, queria antes agradecer de mais uma terminar? vez pela oportunidade e muito sucesso, porque, gente, é uma ótima médica, viu? Uma Obrigada. ótima médica. Obrigada, Obrigado, viu, agradeço Cris? muito. Obrigado mesmo. Então a gente agradece muito a participação de vocês. Quero reiterar novamente: o objetivo desse podcast é trazer informação adequada. Porque hoje em dia no mundo tem muito golpe em todos os lados, né? Pessoas que querem vender produtos falando que são milagrosos, ou curas milagrosas para as coisas. E a tendência nossa como humanos, logicamente, é querer facilidades, querer coisas boas, querer milagres. E a gente acaba, nossa, isso aqui, que legal, vai ser um milagre na minha vida. Tomem cuidado com isso, porque às vezes o tratamento acaba saindo caro no sentido de causar problema psicossocial para vocês mesmos, para a gente, e não resolve, né? Exatamente. Então, esse objetivo nosso é de dar informação adequada com médicos e outros profissionais de área de saúde que vão te trazer informação da verdade do dia a dia. E não uma coisa mirabolante, um milagre que não vai acontecer, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês e até o próximo podcast. Boa noite. Boa noite.